Olá a todos, meu nome é João Marcos, irei ministrar essa aula. Na aula de hoje, vamos trabalhar tópicos da física nuclear, certo? Como átomos, partículas elementares, radioatividade e processos nucleares. Agora, nesse começo de aula, eu vou perguntar duas coisas a vocês. Na verdade, não é duas coisas, são mais. O que compõe a matéria em si, se você já parou para pensar, se você já sabe sobre isso, ou se nunca se perguntou, agora é o momento. E perguntas com um valor um pouco mais histórico, como já ouviram falar de Chernobyl ou sobre as bombas utilizadas em Nagasaki e Hiroshima? São essas as perguntas. Caso vocês já saibam, ficarei feliz em debater com vocês. E também, caso não saibam, vamos explicar o decorrer da videoaula. Os átomos. Temos a ideia de átomo graças a estudos que já vieram de algum tempo atrás e foram graças a esses estudos que conseguimos atribuir até mesmo e evoluir, vamos dizer assim, a nossa sociedade na compreensão das partículas que compõem a matéria. Pois bem, John Dalton foi um pesquisador físico que introduziu em seus postulados a seguinte ideia do átomo, ou seja, o átomo ele era, segundo ele, como uma bola de bilhar, indestrutível, indivisível, certo? Tanto que esse modelo, por ter essas características, ficou mesmo conhecido como modelo da bola de bilhar. Anos mais tarde, temos Thomson. Thomson ele introduziu um modelo atômico que identifica o átomo possuindo carga tanto negativa como positiva, certo? E esse emaranhado de carga de partículas tanto positivas e negativas, os elétrons e os prótons, estariam confinados ali de forma unida, fazendo com que o número de partículas positivas e negativas fossem iguais, fazendo com que o átomo possuísse propriedade neutra, já que a matéria também é neutra, o átomo também deve ser neutro, ok? Anos mais tarde, com a febre em criar modelos atômicos, era sucesso isso, se podemos dizer assim. Chega Rutherford e introduz um modelo, graças ao experimento da folha de ouro, que assim ficou conhecido. O modelo atômico de Rutherford ele consistia que o átomo possuísse um núcleo sólido, vamos dizer assim, um núcleo quase que indestrutível, e que existiria elétrons orbitando esse núcleo. Ele percebeu isso quando bombardeou uma fina camada de uma folha de ouro e percebeu que as partículas alfa sofriam desvios e algumas eram repelidas, ok? Assim ele postulou que existiria espaços no átomo e não que ele era, assim como Dalton e Thomson pensava, uma esfera sólida, ok? Depois disso, Niels Bohr ele postulou o que ficaria conhecido como modelo atômico planetário, já que se assemelha muito a um sistema planetário. Ele introduz em si as camadas, que são camadas eletrônicas, pois os elétrons circundam essas camadas. Cada um, é claro, tendo um valor elétrico. E esse modelo estaria quase certo, porém ainda teria um problema, onde anos mais tarde foi solucionado, de certa forma, por ninguém mais, ninguém menos que Schrödinger, conhecido também pelo experimento mental do gato vivo ou morto. Schrödinger, esse é o princípio da incerteza, ele fala o seguinte, que não com essas palavras é claro, que o átomo ele possui uma nuvem eletrônica, já que foi percebido também que o elétron ele tem propriedade dual, tanto onda como partícula, e não existe em si uma distribuição de camada
perfeita, que você não pode naquela camada encontrar com toda certeza um elétron, mas e sim uma possibilidade de que exista um elétron naquela camada, naquele orbital, certo? Graças a seu princípio de incerteza, temos hoje uma ideia mais recente do átomo. Partículas elementares. Achávamos que o átomo em si era a menor, vamos dizer assim, menor pedaço de matéria que existia. Mas na verdade, os átomos são compostos por outras partículas ainda menores, como é o caso do núcleo atômico, onde existem os prótons e os nêutrons. Ou seja, tanto os prótons quanto os nêutrons, eles são compostos por quarks, certo? A única diferença são a polaridade, vamos dizer assim, o tipo de carga. Enquanto nêutrons possuem carga X, os quarks dos nêutrons, enquanto os quarks dos prótons possuem certa carga, como um espelho, vamos dizer assim. Isso só foi possível graças a uma máquina muito complexa, é claro, e ao mesmo tempo gigantesca, que é o colisor de partículas. Ele fica localizado na Suíça, se eu não me engano. E outra, essa grande máquina ela tem a propriedade de acelerar certas partículas até 99% da velocidade da luz, fazendo com que elas se choquem. No momento desse choque, são liberadas bastante informações que são tidas tanto para estudar a matéria, como também nos primórdios da criação do universo, nos primeiros anos de vida do universo, certo? Hoje já temos um catálogo de partículas elementares bastante alto. Aqui vocês podem ver um número de, se não me engano, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 21 partículas elementares. Parece que cada vez mais eles estão descobrindo, né? Então, temos o bóson de Higgs, temos os bósons e temos os quarks e leptons. O bóson de Higgs ele é o que dá a propriedade de massa da matéria. E é graças a essas partículas elementares que temos certas particularidades das leis físicas em nosso mundo. Radioatividade. Perigoso. O que saber sobre ela, né? Pois bem, vamos ver aqui essa imagem, entender. As partículas, vamos dizer assim, mais importantes ou mais conhecidas são as alfa, a beta e a gama. Claro que também tem os raios-x, que a gente hoje em dia utiliza muito para exames. Tem o nêutron em si. O nêutron ele consegue passar tudo. A alfa ela é considerada uma radiação de baixo risco, ou seja, ela pode ser parada pela pele morta da nossa superfície, aquela pele que escamada, que solta. Já a beta, ela não. Ela consegue penetrar em nossa pele até 2 milímetros, algo do tipo. E isso já dá para queimar a nossa pele, entendeu? A radiação. A gama, por outro lado, ela tem capacidade até de atravessar planetas, gente. Ou seja, isso já cria um problema, porque se a gente sofrer ou for exposto a esse tipo de radiação, nossas células elas podem sofrer mutações, já que ela causa ionização das partículas. E assim desenvolvimento de anomalias genéticas, fazendo com que desenvolva-se câncer e também deixando de forma hereditária até essas falhas genéticas para os filhos. Os raios-x também têm essa capacidade. Elas não são partículas assim tão poderosas quanto a gama, mas os raios-x eles também podem fazer desenvolvimento de anomalia genética. Os nêutrons nem se fala, eles atravessam também planetas, não tem nada que possa parar um nêutron. A radioatividade, como já foi falado, ela também tem seu lado bom, vamos dizer assim, para estudos, como na parte da medicina, raio-x para entender fraturas ou até mesmo outros problemas que a olho nu, se podemos dizer assim, só visualizando por fora não conseguimos. Na datação do carbono 14, temos a capacidade de identificar
a idade de um fóssil. Não é à toa que os estudiosos descobrem os dinossauros foram extintos há 65 milhões de anos. Isso graças ao carbono 14, que tem uma meia-vida bastante longa. E esse cálculo nos fornece a idade, vamos dizer assim, estimada do fóssil. E também, graças à radioatividade, temos as usinas nucleares para fornecimento de energia. Agora vamos entrar em alguns casos aqui dos processos nucleares. Temos nossa estrela mãe, o Sol, e muita gente se pergunta: já pensou a gente jogar um balde de água no Sol? Não iria surtir efeito porque o Sol não está pegando fogo, meu jovem. Na verdade, ele está fazendo um processo nuclear chamado fusão nuclear. Quando o Sol faz isso, claro, ele libera bastante energia em forma de calor. Então imagine o seguinte: núcleos de hidrogênio, por exemplo, que é o combustível do Sol nesse momento, entram em fusão graças à grande pressão e também à força gravitacional que empurra as partículas uma contra as outras em seu núcleo. Ele lança um pósitron, uma partícula todas as direções, esse pósitron, criando um novo núcleo, um núcleo maior, mais pesado, e também a outra coisa que se cria é energia. É uma energia muito grande que acaba chegando até nós em forma de calor, como foi citada. Esse núcleo maior, ele não é mais um hidrogênio, ele passa a ser um hélio, certo? E assim por diante, fazendo esses processos até que ela chegue ao ponto de seus núcleos começarem a fundir-se e formarem ferro. Nesse momento a estrela começa a morrer porque os núcleos de ferro necessitam de bastante energia para serem fundidos, ok? E é graças às estrelas, é claro, ao processo de fusão, que tudo que conhecemos, toda a matéria que conhecemos, foi forjada no interior de uma estrela. Não é à toa que quando morrermos voltaremos ao pó, se viermos do pó. Enfim, o outro processo nuclear, esse processo nuclear, ele, para ser compreendido, imagine o seguinte: dois indivíduos, ao formar a fusão, é claro, se unissem, ele cria um terceiro indivíduo, ainda maior, mais poderoso, se podemos dizer assim, como no caso do personagem aí. Agora a fissão. A fissão, ela de certa forma, foi dominada pelo ser humano, por nós humanos, porém, nem tão bem, pois não são seres tão perfeitos. Ela trouxe em si, em minha humilde opinião, mais malefícios do que benefícios. Essa foto que vocês estão vendo, ela é da usina de Chernobyl. Foi um acidente que aconteceu ainda quando a antiga União Soviética existia, em que um reator nuclear ele fundiu-se e acabou, vamos dizer assim, liberando radiação para a atmosfera, onde cerca de centenas de pessoas morreram para tentar conter, bombeiros, policiais, civis, e ficou encoberto até um certo tempo esse desastre. Só que acabaram descobrindo e foi um fracasso total, né? O método de obtenção de energia nuclear, pois houve, de certa forma, se especula-se também, que foi erros humanos que acarretaram, de certa forma, esse desastre. Uma coisa é quando não é intencional, a negligência, mas outra coisa é quando o ser humano ele utiliza desse conhecimento para fazer o que quer, como no caso das bombas do projeto Little Boy. Foram bombas nucleares utilizadas para a guerra, ou seja, na Segunda Guerra Mundial, quando ela já estava lá para o final em si, os Estados Unidos ele joga duas bombas nucleares, uma em Nagasaki e outra em Hiroshima, matando civis de uma forma descomunal e outros morrendo com o tempo e alguns desenvolvendo algumas patologias devido à radiação. No processo da fissão nuclear, um nêutron, de certa forma, é lançado para um átomo. Ao chocar-se com esse átomo, ele cria uma instabilidade no núcleo atômico que o quebra.
fazendo liberar, vamos dizer assim, se quebrar, liberando energia muito grande. Quando o núcleo se quebra,